Boa noite. Olá para todos. Olá, Rita. Olá, Silvana, Rosilene, Celinei, Daniela. Muito bem. Elô, Heloísa, Fê, Fernanda Mosquiar. Bom, hoje vamos falar então de doenças consideradas incuráveis. E eu prometo que hoje eu não vou falar e esquecer de fazer um digging, tá? Hoje eu vou fazer um digging de demonstração. Inclusive, já vou combinar com vocês, como sempre. Hoje, portanto, o digging vai ser em relação à saúde, tá? Então, quem se sentir tranquilo para fazer uma demonstração sobre alguma questão de saúde, no momento em que eu avisar vocês, por favor, vocês deixem a telinha aberta, tá? Quem prefere não ser convidado para fazer a demonstração, deixa a sua telinha fechada nesse momento, tá bom? Tá bem? Então, vou, como sempre, fazer uma abertura, convidar vocês para fecharem os olhos, para trazer atenção para o coração de vocês, para respirar, só inspirar tranquilamente e profundamente. E imagine que você traz a energia do centro da Terra até o topo da sua cabeça, e imagine que você entra na sua esfera de luz, e imagine que você sobe, sobe, sobe mais rápido que a luz até o 7º plano. Num pensamento, você sobe até o 7º plano. Dissolva-se nessa luz branca perolada, nesse amor incondicional, nesse amor sem condições da fonte criadora. Perfeita calma, perfeita energia de criação, que cria e recria infinitamente. O Criador não remenda, o Criador recria, descria e recria. Para o Criador não faz diferença se é um resfriado, se é um tumor, são só átomos. E da mesma forma que o nosso corpo pode criar um resfriado para fazer a gente descansar, ele pode criar um outro sintoma considerado mais aterrorizante também para fazer a gente descansar, ou para fazer a gente colocar limite, ou para fazer a gente se cuidar, ou para a gente se sentir mais forte, enfim. Então, o Criador abençoe cada um dos presentes, dos pés à cabeça, cada lar, cada família, e tudo que será compartilhado. Gratidão a todos que vieram antes de nós, e gratidão por tudo que podemos ser, e gratidão porque tudo que curamos em nós reverbera para toda a humanidade. Arro. Então, eu elenquei aqui algumas apenas doenças consideradas incuráveis. A gente falou recentemente sobre alergias, a gente falou recentemente sobre câncer, né? Tivemos um encontro para falar só sobre isso. E como hoje só os corajosos apareceram quando a gente falou de câncer. Então, eu pensei aqui em falar sobre diabetes, lúpus, bom, fibromialgia também, posso falar. Mais considerado incurável, né? AIDS. Vou começar falando sobre isso, tá? Caso vocês tenham outras perguntas, vocês usam o chat. Pode falar de esclerose múltipla também? Ah, tá joia. Vou anotar aqui para não me esquecer. Esclerose múltipla. Falamos disso hoje no Anatomia Intuitiva, né, Fumi? Falamos disso hoje lá. Tá bom. Pedra na vesícula. Olha, eu vou tentar focar naquilo que as pessoas consideram incurável, tá? Que quando alguém aparece para um atendimento, mexe com as suas crenças e com as crenças do cliente, né? Muitas vezes o cliente vem, mas ele vem assim, né, eu vim experimentar, mas na verdade eu não espero muita coisa, porque é incurável, né? É impossível curar, tá? Vou começar então pela esclerose múltipla. A esclerose múltipla
é quando a bainha de mielina, né, tem falhas nessa capa dos nervos. E aí o impulso elétrico, né, o sinal, ele não chega onde ele tem que chegar, né? Então, na verdade, é um sintoma do sistema nervoso, que acaba afetando todo o movimento, toda a força, toda a coordenação motora da pessoa, né? Mas é um profundo... Bom, por que o corpo faria isso, né? Qual que é a raiz da esclerose múltipla? É um profundo sentimento de fui incapaz, um profundo sentimento de autodesvalorização. Mas tem um detalhe, assim, geralmente são pessoas extremamente capazes, mas elas são tão capazes e elas se cobram tanto a resolver tudo, que elas acabam sentindo que não fiz o suficiente. Mas porque, na verdade, a cobrança é muito sobre-humana, tá? E uma outra raiz que vocês vão encontrar é: se eu não for perfeito, eu vou machucar as pessoas. Eu tenho que ser perfeito. Então, extrema autocobrança, tá? Geralmente são adultos hipercorrigidos, pessoas que não sabem receber, né? Nunca puderam receber. Então, desde cedo cuidaram e fizeram e nutriram, né? Cuidaram de tudo sozinhos. Então, geralmente, esse é o contexto da esclerose múltipla, né? E aí, como tudo no TETA, você vai perguntar para a pessoa: quando começou? O que você estava vivendo? Né? Mas, sabendo disso que eu acabei de falar para vocês já sabem conduzir um pouquinho mais. Então, além de perguntar quando começou, o que você estava vivendo, você pode perguntar quando começou, o que você estava vivendo, o que aconteceu, em que você se sentiu incapaz de resolver, como se tudo que você faz não fosse o suficiente, como se por mais que você fizesse, você não fosse perfeito, tá? Medo de machucar alguém, o que aconteceu? Que você se sentiu insuficiente, incapaz, desvalorizado e como se por não ser perfeito você pudesse machucar alguém. Vitiligo. Tudo na pele são questões de contato ou separação. O que significa isso, tá? Que tudo na pele ou é um contato que eu não queria ter, ou é uma separação que eu não queria ter. Ou seja, ou é um contato que eu fui obrigado a ter, ou foi um contato que eu queria mais e que eu perdi, tá? Tudo na pele. A Andrea perguntou assim: pessoas que têm dificuldade em delegar também, isso tem relação com a esclerose? Claro, com certeza, tá? Bom, então, vitiligo. Vitiligo é quando a pessoa faz manchas, né? Manchas esbranquiçadas, certo? Então, a conotação é de um contato que eu não queria, mas tem mais uma conotação que é de sujeira. Foi algo que eu percebi como uma sujeira e eu quero limpar, tá? A ponto do corpo esbranquiçar a pele naquele ponto. Ah, mas tá pelo corpo todo. Sim, mas onde começou? Desde quando? Quando começou? Onde apareceu a primeira manchinha? Aí você vai encontrar o início, a raiz. Porque depois podem vir outras questões, assim. Então, começa, digamos que começou aqui no peito, né? Aqui perto, assim, do timo. Aí alguém vê e faz uma careta. Aí a pessoa também associa isso com uma sujeira. Então, aí vai crescendo o sintoma, tá? Mas onde começou? Então, pode ter sido uma sujeira, pode ter sido uma mosca que pousou na pele da pessoa e ela ficou com aquele asco, aquela impressão de eu preciso limpar isso, tá? Pode ser um toque que foi sujo. Pode ser metafórico também.
eu estou suja. Eu me lembro de uma menina que ela tinha uns 13 anos e ela foi atrás da mãe em casa e acabou que ela abriu a porta do quarto dos pais e viu os pais namorando. E aquilo para ela foi uma sujeira, né? E ela fez assim. Não, então ela se lembrou que no momento em que ela flagrou os pais namorando, ela fez assim, né? Ela colocou a mão aqui no peito. Então não foi uma sujeira que encostou nela, mas ela se sentiu vendo uma sujeira, né? E o primeiro lugar no corpo onde ela tocou, onde assim, digamos, ela registrou aquilo, foi aqui que começou o vitiligo, tá? Então nem sempre não dá para a gente dizer, ah, mas foi alguém que encostou em você do jeito que você não queria. Não, não dá para a gente dizer isso, tá? Dá para dizer que tem uma sujeira que a pessoa está tentando limpar. O que aconteceu que para você foi como uma sujeira e que você sentiu que você tinha que se limpar daquilo? Vou voltar para minha listinha inicial para que realmente eu possa fazer o exemplo com você, com alguém hoje, tá? Bom, o diabetes além de ser considerado incurável, né? Ele também é uma daquelas coisas que os médicos dizem assim, ah, é genético, que eles não sabem explicar como começa, então, ah, é genético, certo? Então, para você, Teta Healer, você tem que escutar. Quando você escuta isso, ah, é genético, você tem que escutar crenças genéticas. Oba, ficou mais fácil ainda, crenças genéticas, tá? Então, da onde vem? Você já sabe que não começou com essa pessoa. Se ela diz assim, ah, outras pessoas na minha família têm diabetes, então não começou com ela. Então, quando você pergunta de onde isso vem, onde isso começou, vem de antes. Ah, começou com a minha mãe, começou com meu pai, começou com meu avô. E o que começou? Um sentimento de derrota e de perdi o doce da vida. Tiraram a doçura da vida de mim. Eu não posso ter o doce da vida, tá? Derrota e perdi o doce da vida. Isso é a raiz do diabetes. Para a fibromialgia também é uma profunda sensação de sou insignificante, de autodesvalorização, mas junto com não fui ouvida, fui humilhada, fui abusada e ninguém me ouve. Então, eu dei um exemplo para quem estava na aula hoje de manhã, perdão pela repetição, né? A aula do anatomia intuitiva. Eu dei esse exemplo. Então, imagina uma moça que eu atendi e ela se sentia profundamente desvalorizada, tanto pelo marido quanto no trabalho dela, tá? Então, ela se sentia humilhada, desvalorizada, abusada, no sentido de todo mundo tira vantagem de mim e ninguém me escuta. As pessoas me humilham e ninguém me escuta, tá? Fibromialgia. AIDS, como eu vou me ater à explicação mais simples e menos polêmica. Quer dizer assim, que tudo que é provocado por vírus, a gente sabe que vai trabalhar falta de alto valor. Por que menos polêmica, Fernanda? Porque não existe o vírus HIV. Mas eu não vou discorrer sobre isso. Mas não existe, tá? É muito engraçado que as pessoas falam do vírus HIV, mas ele não existe. Então, o que se faz Não, eu preciso me conter. Não vou discorrer sobre isso, preciso me conter. Então, com HIV, você trabalha a autodesvalorização e muitas vezes o soro positivo se apega à doença, se identifica ao HIV. Se identifica com o HIV, no sentido de achar que eu preciso dessa doença, né? Eu preciso dessa doença para me cuidar, eu preciso dessa doença para
para levar uma vida mais regrada, essa doença me aproximou da minha família, ou graças a essa doença minha família se aproximou de mim. Então, o que muitas vezes acontece é que a pessoa não quer de verdade se curar, ela só quer amenizar os sintomas, tá? Para todas essas doenças que que eu estou comentando com vocês, algumas, o mais importante é você trabalhar que é possível curar. Esse é o tema de hoje, doenças consideradas incuráveis, né? Não trabalhar só no cliente, mas em você. Se você duvida, você bloqueia a cura. Então, você, Teta Healer, se quando alguém te procura para um atendimento, você se assusta, você fica com medo de atender quando é uma doença ou quando é uma determinada doença, você se trabalha, tá? Então, da onde vem, em mim, você, Teta Healer, da onde vem, onde que começou que é impossível curar isso? Por que que é impossível curar isso? E se fosse possível curar isso? Então, todas as curas são possíveis para a fonte criadora. Uma cura imediata pode acontecer na frente dos seus olhos. Pode acontecer. De você ver com os seus olhos físicos uma cura acontecer. Mas não force a cura. Lembre que a cura é sempre entre cada um e Deus, e você não força a cura. Às vezes a cura não acontece assim a olhos nus, porque o cliente vai se assustar com a cura. E se ele se assusta com a cura, ele recria a doença. Então, não force a cura. Lembre que, às vezes, a cura aconteceu, mas vai levar alguns dias para todo o sintoma desaparecer, né? Ou se era algo que a gente esperava, por exemplo, uma cicatriz, uma fratura, uma queimadura que você esperava que ia levar semanas para cicatrizar. E ela cicatriza em 10 dias. Também é uma cura, né? Tá? Então, muito importante trazer do sétimo plano o que é uma cura no conceito de Deus. Lembra que a gente está sempre trabalhando, pelo menos essa deveria ser o nosso guia, o nosso norte, né? O que faria bem para essa pessoa, Criador. Às vezes a pessoa diante da gente, a gente quer mostrar serviço, nosso ego quer mostrar serviço. Mas a pessoa diante da gente, o melhor para ela pode ser se curar gradualmente durante 3 dias. Ou se curar gradualmente durante X tempo, tá? Mas eu não estou dizendo isso, por favor, para você desanimar de ver uma cura imediata. Pelo contrário, é porque eu percebo que às vezes os Theta Healers se equivocam com a expectativa do que é uma cura imediata e acabam bloqueando a cura, né? Bom, eu me propus a falar de lúpus também. Então, lúpus é outra doença que é considerada autoimune. Para o Theta Healing não existe doença autoimune. A Vianne Stibel, ela fala que ela acha que a medicina ainda vai entender melhor como as doenças realmente funcionam, porque ela não acredita que o corpo se ataca. A mesma coisa para 5 leis biológicas, tá? Para medicina germânica, para o bioalinhamento. Não existe doença autoimune, o corpo nunca se ataca, tá? Mas, enfim, é uma doença considerada autoimune e é uma doença considerada pela maior parte, né, incurável. Pode provocar muita dor e pode provocar também erupções na pele, no couro cabeludo, né? Ela pode estar mais controlada ou menos controlada, ela pode estar com menos sintomas ou com mais sintomas. Então, quando existem vários sintomas, é porque existem várias questões para você trabalhar. No caso do lúpus, como sempre, quando começou, o que você estava vivendo? Sendo pele, né? Como eu já falei para vocês hoje, pele, contato e separação, tá? Quando a pele fica irritada, que é o que acontece no lúpus, a pele fica irritada, fica com erupções ou vermelhidões, né? É exatamente o que não tem muito mistério, gente. A pele está irritada. O que será que a pele está demonstrando?
Irritação? Então, provavelmente um contato que eu não queria. A pele fica irritada e ela faz até erupção. Por quê? Porque eu quero... Porque ela tá mandando embora. Ela tá falando assim, ó, não chega perto, tá? Então, tem algum contato que essa pessoa tá se sentindo obrigada a ter que ela não quer ter. Que contato que ela queria afastar. E quanto às dores, né? Lembra um pouquinho a fibromialgia, assim, as dores que a pessoa pode sentir no corpo todo. Profunda autodesvalorização. Quando a pessoa está doente há muito tempo, eu já comentei isso aqui nesses encontros, é especialmente importante perguntar para a pessoa usar o digging em que você cava para cima, né? Usar aquele atalho em que você pede para a pessoa fechar os olhos e imaginar que ela está 100% curada. Realmente, feche os olhos, imagine que você está 100% curada, que você não tem mais dor, não tem mais erupção na pele, né? Não precisa mais se preocupar com tomar X remédios por dia, não precisa mais se preocupar com contágio, com a sua imunidade. Vai sobrar muita energia, muito tempo. E agora? O que vai acontecer na sua vida? Agora que você tem todo esse tempo e energia. Muito importante, tá? Eu combinei com vocês que para fazer o exemplo de hoje, eu vou trabalhar uma questão de saúde. Então, quem estiver tranquilo, quem estiver disponível para que eu possa chamar para o exemplo, para a demonstração, deixa a sua telinha aberta, tá? Quem prefere não ser chamado para a demonstração, deixa a sua telinha fechada, tá? Então, eu vou pedir para o criador me mostrar com quem fazer um exemplo. Carolina, vou aproveitar, vou responder essa pergunta, tá? Tem algum livro que fala sobre o HIV, sobre ele não existir? Algum livro eu não sei te indicar, mas se você procurar os vídeos de uma médica chamada Eleanor Luzes, ela vai te explicar direitinho sobre isso. Ok? Então, vou pedir para o criador me mostrar com quem fazer o exemplo, tá? Com quem o exemplo seria mais benéfico para toda a turma. Silvana, você gostaria de fazer? Ah, que bom. Oi, Fê. Tudo bom, Silvana? Tudo bem? Nunca te atendi aqui, né? Não. Uhum. Tá. Simone, querida, você sabe o que você gostaria de trabalhar? Sim, então, Fê, até a gente falou um pouquinho disso na aula passada. Na pandemia eu fiquei celíaca. Tá. E de tudo que eu procurei diz isso, que é autoimune, que não tem cura, que eu preciso só ficar longe do que intoxica o organismo. Uhum. Tá. Tá bom. Vou só situar, tá bom? Só situar, já que a gente está no grupo de estudo. Então, a doença celíaca é intolerância ao glúten. Algo mais além do glúten ou só ao glúten? Só o glúten. Tá bom. Diz na medicina que geralmente pode vir acompanhada de intolerância à lactose, que eu já tinha. Tá bom. Então, há umas 3 ou 4 semanas eu fiz um encontro sobre as alergias alimentares, né? Então, só para contextualizar para todo mundo, tá? A alergia não é exatamente ao alimento, mas é a um programa que ficou associado àquele alimento por causa de um contexto. Então, é o seguinte, digamos que eu estava comendo um lanche, né, pão, glúten, estava comendo um lanche com pão e queijo, então tem glúten, tem a lactose, e aí acontece algo profundamente impactante enquanto eu estou tomando esse lanche.
Então, e algo profundamente indigesto enquanto eu estou tomando aquele lanche, tá? Então, o meu corpo associa aquela sensação de profundamente indigesto, impactante, revoltante, né? Não posso engolir isso ao que eu estava comendo, ao glúten, à lactose, tá? E é a mesma coisa com outros alimentos. Pode ser castanha, pode ser ovo, pode ser o que quer que seja, tá? Frutos do mar. Então, existe uma associação, mas por causa de um impacto que a pessoa passou na presença desses alimentos. Um outro exemplo que eu já dei para vocês é de uma nutricionista que também é Tata Healer, e ela é completamente intolerante a ovo. E o que aconteceu? Na gestação dela, a mãe dela ficou doente e a mãe da mãe dela, né? Então a avó dela obrigava a gestante a engolir ovo cru para sarar logo, né? Então aquela repulsa toda de cada vez que ela tinha que engolir o ovo cru, né? A bebezinha no ventre registrou aquilo, né? Então ela é intolerante a ovo desde que nasceu, tá? Então, percebe, não é o alimento que faz mal, mas é a memória que o alimento evoca, tá? Para o corpo. A pessoa nem se lembra, ela nem se lembra que ela passou por um susto quando ela estava tomando um lanche, mas as células lembram, tá? Ok, Silvana. Então, meu anjo, você contou para gente que durante a pandemia, né, você se tornou celíaca. Então, ela já disse quando começou. Então, quando começou, o que você estava vivendo? Como que foi para você esse período? O que me chama atenção? Eu estava numa fase com dificuldade de questão de trabalho. Uhum. Eu tinha, na verdade, assim, depois de 20 anos de trabalhar numa área, encerrei de maneira bastante difícil e precisava recomeçar, e por alguns motivos eu recomecei cozinhando. Tá. Foi uma conexão com a minha ancestralidade, com a avó, com a minha mãe, que deu a ideia antes de falecer. E eu comecei a fazer massas, né? E aí eu comecei a ficar tensa de novo, com o mesmo medo que eu comentei outro dia na aula, que e se der certo, né? Eu tinha muito, acho que, medo de dar conta, isso e aquilo. E aí eu resolvi meio que interromper e repensar o que fazer da vida. E eu estava nesse período, com essa tristeza de não estar conseguindo desenvolver, de acreditar que aquilo podia ir para frente, e não sabia o que fazer mesmo. Tá. E aí é o que me vem mais forte. E aí veio o impacto da pandemia, que parece que, na verdade, me deu uma coisa assim, agora eu posso ficar longe. Parece que foi para mim uma justificativa. Agora eu posso ficar longe. Só que eu voltei a cozinhar na Uhum. pandemia por necessidade Tá. financeira aqui em casa. E aí eu percebi que eu não conseguia mais comer e quase não conseguia mais manipular. Insisti por um ano manipulando sem comer e passando mal, até que eu entendi, não dá mais. Tá. Tá bom. Então, mais uma vez, eu vou comentar com o grupo, tá bom? Para que todo mundo entenda os próximos passos que eu vou dar, tá bom? Inclusive você, tá? Olha, então, além Tá. do que eu falei sobre alergias de forma geral, pelo que a Silvana trouxe, ela já trouxe alguns ganhos, né? Se a gente ouve com atenção tudo que ela trouxe, ela já trouxe vários ganhos do que está servindo, o que eu estou evitando com isso, o que eu estou ganhando com isso, certo? Ela já trouxe, tá? E tem um terceiro aspecto da intolerância ao glúten que diz respeito ao pai. Então, isso é um aspecto que eu posso investigar com ela também. A intolerância à lactose tem total relação com a mãe, a intolerância ao glúten tem relação com o pai. Então, não significa que a pessoa não tolera o pai, pode ser, mas às vezes a pessoa não tolera o que se fala sobre o pai, a forma como tratam o pai, tá?
Tá. Silvana, o que que você pode compartilhar com a gente a respeito do seu pai e da sua relação com seu pai? Então, o meu pai faleceu quando eu tinha 14 para 15 anos. Até esse período, eu não tive quase contato com ele. Tá, A gente morava praticamente junto, mas o meu pai adoeceu e é como se ele tivesse saído. Como se ele não se sentisse mais o homem, o pai da família mesmo, porque ele ficou com derrame, com sequelas, né? tá. Então, essa é a minha percepção. Eu tenho pouquíssima lembrança, tive o contato, e eu sei agora que isso tem a ver, né? O contato que eu lembro que eu tive com ele foi no dia em que ele morreu, um pouquinho antes, ele caiu, eu estava passando, eu estendi a mão, levantei ele, e aí eu entrei num processo, eu tinha 14 para 15 anos, e eu entrei num processo muito bonito, eu vivi isso, né? Eu entrei para dentro, aquela coisa, aleatoriamente eu olhei do lado, tinha um disco que eu nunca tinha visto na minha vida, Pai Herói, coloquei a música, escrevi uma carta para ele e disse: um dia eu te entrego. E aí eu fui dormir e acordei de madrugada com um susto, né, da minha tia, dizendo: seu pai morreu. E foi isso. E esses dias eu estava lendo o livro que você indicou e fala de contato, né? O glúten. E aí minha ficha começou a cair, né? Assim, foi o único contato que eu senti com meu pai. E eu tenho medo de ter contato. E eu não sei se eu tenho medo desde antes, eu não sei. Eu tenho medo de contato com as pessoas. Tá. Anjo, e nessa época, você lembra de alguma coisa em relação à alimentação? O que que ele comia? O que que você comia? O que que a sua mãe fazia? Essa sua tia que deu a notícia desse jeito, quem que cozinhava na casa? O que que você lembra? Eu morava com a minha avó e com essa minha tia, meu pai, minha mãe, minha família na casa ao lado. Então, quem me alimentava era minha avó. Uhum, Foi com ela que eu aprendi a fazer as massas. uhum. Toda essa memória afetiva vem dela. Eu não tenho uma relação de alimento com a minha mãe, nem com essa minha tia E era uma avó materna ou paterna? paterna, mãe do Paterna, meu pai. tá. Isso. E lá você tinha de 14 para 15, né? É. E agora, Silvana? E agora, meu anjo? Você tem quanto? Eu vou fazer 40. Eu Tá, tô exatamente. Ontem fez, na verdade, aniversário, não sei o nome que se diz, é o tempo de morte dele. Ontem. tá, tá bom. De 14 e agora eu vou fazer 40. Tá. Desculpa perguntar, tá? Mas eu tô perguntando porque Imagina. às vezes a gente faz determinados sintomas em repetições de ciclos. Então, por exemplo, isso aconteceu, você Sim. tinha de 14 para 15. Poderia ser se você tivesse de 29 para de 29 para 30, um ciclo, entendeu? Tá? Tem ciclos que a gente conta assim. De 29 para 30 eu tive a pior crise da minha vida. Ah, ok. Eu quase fui. Né? Tá. Tá bom, meu anjo. Tá. E mais uma pergunta, Silvana. E o seu pai tinha que idade quando ele foi? Você tinha de 14 para 15 e ele? Ai, Fer, eu não lembro exatamente. Meu pai ele é de 45. Teria que fazer a conta. Ele tinha em torno Mas ele tinha de mais de 40, né? 50. Tá, Sim, ele tinha 50 e alguns, 52, 54, eu não sei. tá. Então tá. Então por que que eu tô perguntando isso? Porque também poderia ser. Eu tô me aproximando da idade que meu pai tinha quando faleceu.
tá? Será que a vida vai Tá. acabar? Será que eu posso continuar vivendo? Será que eu posso ter sucesso? Entendeu? Tá? E você é a única filha, Silvana? Não, eu sou a última filha de 6. Tá bom. Me fala um pouco mais da sua história com a massa. Me fala um pouco mais, por favor. Para mim, tanto quanto eu fiquei celíaca, minha repetição sempre é essa, tipo, eu perdi a base, porque era a minha base de alimentação, o meu conforto. Eu sempre tive bastante dificuldade com o alimento, e eu tinha confiança só no nutrir da minha avó. Então, era muito baseado em massas, né, que a gente fazia bastante, então eu acho que ficou nisso. Tá. E nessa época quando começou a pandemia e um pouquinho antes, né? Você disse que você começou a cozinhar um pouco antes, né? Aí veio a pandemia. Foi, O que mais que aconteceu na sua vida que foi impactante? Perdas, separações? Sim, a minha mãe faleceu em dezembro de 2017 e por um comentário dela que me fez me lembrar da minha avó, em seguida eu comecei a cozinhar. Um mês depois, eu comecei a cozinhar. Então, eu estava vivendo um luto, essa perda dela, e tentando recomeçar. Tanto o meu profissional, que estava também. Foi tudo muito junto, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade de me trabalhar sozinha nisso. Não, Porque eu fechei entendi, o porque escritório por. tem um novelo mesmo, tem um novelo, tudo bem. É, eu fechei o escritório por uma intuição. Me veio a voz. Agora você precisa viver, cuidar da sua mãe. E eu achava que era cuidar, aproveitar a vida com ela, fazer coisas que eu nunca fiz, porque a gente nunca viveu muito junto. Mas era um cuidar de despedida dela. E foi tudo maravilhoso dentro do plano de Deus, foi muito legal. Mas foi um luto, né? Que eu vivi depois durante a cozinha. Então eu cozinhava pensando nela e na minha avó. São as duas pessoas da minha vida. E a sua avó, ela tá aqui no planeta? Não, Tá, não, a avó foi quando eu tinha 17 anos, tá. 17 para 18. Silvana, eu vou te perguntar mais um pouquinho, Flor, tá? Porque eu ainda tô rastreando, tá? Tá. Eu acho que tem alguma coisa a ver com as perdas, mas ainda não tá muito claro para mim, tá bom? Então, a sua avó, então seu pai foi quando você tinha de 14 para 15, e aí a sua avó quando você tinha 17. 17 para 18, é. E foi também de repente ou como foi? É, a avó era bem idosa já, então ela, como bem comum, ela caiu e pela queda foi deprimindo e em alguns meses ela não queria mais viver e foi. Tá. E Foi naquela ela que época, me criou. sim. E naquela época você estava feliz? Que você estava numa ascendência? Como você estava naquela época? Nessa época eu estava descobrindo o caminho da minha espiritualidade. Eu lembro que eu estava conhecendo o Reiki, eu estava descobrindo que tudo isso era o que fazia sentido para minha vida. Eu estava numa fase de descobertas assim, né? De respostas que eu vinha buscando a vida inteira e estava sendo muito gostoso nisso. Eu lembro que era legal. É o Tá. que me marca. Tá. Silvana, posso pedir para você ficar de pé para a gente fazer alguns testes? Pode. Pessoal, no caso aqui da demonstração com ela, eu vou testar mesmo, quero dizer assim, não é porque eu já sei e eu só vou verificar. Não, eu realmente vou testar para saber em que direção ir, tá?
Você já zipou? Isso. Fala sim, sim, sim. E fala não, não, não. Desculpa, Fê, tocou. Não, imagina, não tem problema. Sim, 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 sim. Uhum. Não, não, não. Tá. Silvana, só mais uma pergunta, tá? Como foi para a pandemia para você? Foi chocante? Foi impactante? Você ficou triste Você ficava chocada com as perdas, com as mortes, com as estatísticas? Como foi isso para você? Medo das pessoas próximas morrerem? Como foi isso? Ah, sim, Fê. Acho que isso é natural, mas eu tinha um sentimento muito forte de. É como se fosse assim, é chegada a hora, sabe? Uma coisa assim, as coisas precisam acontecer, as transformações precisam acontecer. E eu Uhum. sentia que isso era, assim, eu falava, mas parece que eu tenho um sentimento ruim de entender isso, de achar que tem que ser Tá, assim. Mas é tá, claro, eu fiquei apavorada também, fiquei isolada, tudo. tá. Mas você falou isso agora, apavorada. Ficou apavorada? Teve momentos em que você ficou apavorada? Ah, sim, principalmente porque a minha irmã é enfermeira. Então, Ah, no começo mesmo, ela estava de férias. uhum. Então, não tinha tanto, mas eu percebi que isso foi assim que ela ia voltar a trabalhar, me deu muito medo. Ah, Tanto tá com bom. ela quanto com ela chegar em casa. A gente mora na mesma chácara, então a gente tem muito Tá. contato direto. Ah, tá bom. Tá bom. Eu acho que pode ser por aí. Tá bom, querida. Então, de olhos fechados, tá? Diz em voz alta. Em algum nível, se eu ficar muito feliz, alguém vai embora. Em algum nível, se eu ficar muito feliz, alguém vai embora. Tá, deu sim. Sim. Em algum nível, a intolerância ao glúten me protege do sucesso. Em algum nível, a intolerância ao glúten me protege do sucesso. Tá, sim. Depois a gente tem que cavar um pouquinho mais isso, tá? Qual é o problema do sucesso, tá? Tá. Em algum nível, se eu se eu trabalhar com massas, eu vou acabar como a minha avó. Em algum nível, se eu trabalhar com massas, eu vou acabar como a minha avó. Não. Em algum nível, eu rejeito o que desculpa, deixa eu formular de novo. Em algum nível, eu rejeito tudo que eu vi meu pai passar. Em algum nível, eu rejeito tudo que eu vi meu pai passar. Tá? Deu sim. Hum, em algum nível, todos que eu amo vão embora. Em algum nível, todos que eu amo vão embora. Não. Em algum nível, a morte é indigesta para mim. Em algum nível, a morte é indigesta para mim. Tá, deu sim. Mas eu ainda acho que
que eu ainda não encontrei qual é a raiz mesmo, tá? Eu ainda tô indo pelas beiradas, eu acho, tá? Tá. Diferente de outros diggings que vocês já me viram fazer, que foi muito claro, assim, como chegar na raiz, tá? É como se eu tivesse com aquele aparelhinho de procurar bomba, pi, 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 mas eu não achei ainda, entendeu? Porque tem algo que liga tudo isso que você já trouxe, que a gente conversou. Silvana, senta um pouquinho, anjo. A gente cavou bastante para baixo, vamos cavar para cima um pouquinho. Vamos ver se aparece esse elemento que cola tudo. Então, você trouxe, né, que você começou a cozinhar e pelo que eu entendi, estava dando certo, mas você se assustou um pouco, não foi? Eu não sabia como fazer para dar conta. De mais demanda. É. Tá. Eu Então, teria que investir e eu não tinha como investir com meu próprio recurso. Eu teria que pedir para a pessoa que sou casada, por exemplo, entendeu? E isso me doía muito. tá. Posso pedir para você fechar os olhos? Tá, então qual que seria o pior se você tivesse que pedir para alguém para você poder investir? Eu acho que o compromisso que eu assumiria com a pessoa de fazer isso dar certo. Tá. Põe a mão no coração, Silvana, tá? Tenta tenta não tentar compreender. Tenta não racionalizar, tá bom? Só fala assim o que vem no sentimento. Primeira coisa, quando você pensou que você teria que pedir dinheiro, você fez uma caretinha. Essa caretinha do quê? É de nojo, é de ia ser dolorido, eu ia me sentir devendo, eu tenho medo dessa pessoa falar não. Qual o pior que pode acontecer? Nada é bobo, nada é pequeno, nada é feio. Ah, eu não suporto a ideia de depender de alguém. Sim, E é justamente o que eu estou vivendo hoje. tá. Tá, um pouquinho mais. Qual que é o pior? De você depender de alguém ou de você ter a ajuda de alguém? Como você se sente? Eu não aprendi a Sim, depender de alguém. Eu sim, não, eu não, não, eu não posso contar com isso. sim, ok. Mas isso tudo ainda é racionalização, tá bom, pessoal? Tá tudo bem, mas eu vou insistir mais um pouquinho, tá? Seria muito indigesto, né? Pedir ajuda financeira. Você não engole isso, percebe? Eu não engulo isso. Eu não aceito. Então, e aí parece que faz sentido, tá? Pelo menos na minha cabeça, a gente vai verificar. É dinheiro paterno, né? Dinheiro pai, tá? E eu não posso receber. Tá, Silvana, mais um pouquinho, meu anjo. Digamos que você pedisse ajuda, tá? O pior é essa pessoa falar sim e você ficar devendo ajuda, ou o pior é essa pessoa falar não. Primeira coisa que vier para você, não Ela pense. fala não. Aham, isso. E se a pessoa fala não? O que que você sente? O que que parte seu coração? Ah, eu me vejo abaixando a cabeça, caindo, sem ajuda, sem força para conseguir seguir. Tá. Me veio como se eu estivesse sendo partida ao meio com esse não, sabe? Tipo, Aham. Qual foi a primeira vez na vida em que você sentiu que você não podia pedir nada ou não podia nem esperar nada? Qual foi a primeira vez em que você sentiu isso?
que não podia nem passar pela sua cabeça depender de alguém? Ai, Fê, o que me vem sempre, e tá me vindo agora, é assim, eu em torno de 6 aninhos, assim, eu É, sempre me imaginava tendo que... Eu me via morando sozinha com essa idade, porque é tá. como se eu não pudesse pedir nada para ninguém. Eu lembro que eu ia no supermercado com a minha tia que me criava, e eu ficava esperando se ela ia oferecer para eu pegar alguma coisa, então dava esse sentimento, assim, que eu não podia pedir nada, porque eu era já um problema para ela, sabe? Aham. Ela não tinha uma obrigação comigo, então eu ficava, eu Uhum. lembro, é o que me vem, sempre eu pequenininha esperando, será que hoje ela vai me oferecer para eu levar alguma coisa? Uhum. E eu lembro quando ela falava, pode pegar o que Uhum. você quiser, um salgadinho. Eu pegava e eu chegava e corria em casa e sentava sozinha e comia tão devagarzinho para aquilo durar. Uhum. Me veio 6 anos também, tá? É, eu acho que agora a gente achou o trilho. Você era a única dos 6 filhos que cresceu com a avó, com a tia, ou todos? Que só cresci, né? Porque a minha família veio com a minha mãe grávida, vieram morar com a família da minha avó. Uhum. Então, os meus irmãos já eram... A mais velha tinha 13, o mais novo antes de mim tinha, acho que 6. E eu Uhum. nasci nesse ambiente. Eles têm todos... Têm uma lembrança da família, do núcleo, de outro lugar. E eu cresci dessa maneira. Tá bom. Agora a gente achou, tá, pessoal? Porque, ó, era impactante, era inesperado e vivido com a sensação de solidão. Por mais que tivesse a mãe, o pai, a tia, a avó, os outros irmãos, mas só ela, só eu que cresci nesse contexto. Só Uhum. eu que nunca Sim, conheci sempre. outro contexto, entendeu? Eu sempre senti a separação, que eu não pertencia nem à minha família, porque Uhum. eu não me sentia incluída lá, ficava muito com a minha avó, e não me sentia incluída com a minha avó, com os meus tios, porque eles estavam como se fazendo um favor de me criar mesmo. Tá, tá bom. A gente já vai começar a fazer a substituição de crenças. Eu tenho só mais um lugar para cavar um pouquinho, tá? Vamos imaginar agora um outro cenário. Vamos imaginar que você não precisasse de ajuda para investir no seu negócio. Vamos dizer que você tivesse todo o dinheiro, mais o que você precisa para investir no seu negócio com a massa, com as massas, tá? Imagina isso. Imagina como seria se você tivesse mais do que você precisa. Como você sente isso? É possível ou também não é possível? Também não é seguro? Também não é digno? Como você sente? Sinto que, mesmo que eu tivesse o dinheiro, sentindo essa solidão que eu carrego, eu me sentiria ainda incapaz. Tá. Tá, Silvana, você pode ficar de pé mais uma vez, por favor? É claro. Tá. Agora eu vou testar para verificar algumas coisas, tá? Não, não é tipo pi, que eu não sabia direito o que eu estava procurando, tá? Sempre zipa, sempre verifica o seu sim e o seu não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Tá. Em algum nível, se eu receber, eu serei um estorvo, como foi o meu pai. Se eu receber, eu serei um estorvo, como foi o meu pai. Uhum. Eu tenho medo de ser um fardo, como meu pai foi para minha mãe. Ficou muito emocionada, Silvana? Tá bom. Então senta, meu anjo. Pode sentar, tá? É sim, com certeza. Tá bom, pode sentar.
Então, a gente achou, né, o que é tão profundamente, visceralmente indigesto, tá? Sim. Tá bom. Eu já vou começar a substituição, mas só para eu saber usar as palavras certas, o que é importante para o seu sistema. Me fala, o que você mais admirava na sua avó? De todas as pessoas de quem você falou, né? Quando você fala da sua avó, o seu coração transborda. Me fala o que você mais admirava nela. Mais admira nela. Ai, eu via a avó muito forte, muito resiliente, sabe? Tá. Corajosa. E ela também não recebia de ninguém. Ou ela recebia de alguém? Não, a avó era a pessoa que cuidava Que nutria todo mundo. Tá. de todo mundo. Tá bom. Silvana, veja se é confortável, se você quer e se o seu sistema permite o que eu vou falar, tá? Tá, Bom, para a gente começar, posso pedir para o Criador remover o choque e o trauma, todos os choques e traumas, né? De, de quando você perdeu seu pai, de quando você perdeu sua avó, de quando você perdeu sua mãe, de quando você teve medo de perder sua irmã. E de cada vez que você imaginou que, é, que a pessoa que você ama talvez não te desse apoio. A gente pode remover todos esses choques e traumas? sim, Também remover o choque e o trauma de cada vez que você se sentiu um fardo morando com a sua tia, sua avó, seus irmãos. sim, A gente pode pedir para o Criador remover de todos os níveis que receber significa ser um fardo sim, para Silvana e para quem quiser pegar carona, tá? A gente pode remover de todos os níveis que receber proteção, segurança, carinho, e especialmente financeiramente. A gente pode remover que isso é ser um fardo, um incômodo, um estorvo. sim, A gente pode remover, Silvana, que a única opção que você tem para não ser um fardo, para não ser um estorvo, é ficar sozinho, sim, se isolar, afastar as pessoas, sim, passar despercebida. sim. Tá. Então, Criador, para a Silvana e para todos que deram permissão, é comandado remover essas crenças de todos os níveis, resolvendo o nível histórico, enviar para a luz de Deus. Silvana, a gente pode pedir para o Criador remover de todos os níveis. Eu sou como meu pai Sim, e eu sou como minha mãe. sim, Tá. A gente pode pedir para o Criador remover que só é seguro receber da sua avó, sim, que só dela é seguro receber, seja o carinho, seja a lembrança, seja a comida. sim, A gente pode remover que só o que vem da sua avó paterna te nutria e te nutre de verdade. sim, A gente pode remover que só o que vinha e o que vem dela é sincero. sim, A gente pode remover que só o que vinha e o que vem dela é sem cobrança, sem dívida. sim, Tá? Então, para Silvana, para quem quiser pegar carona, é comandado remover de todos os níveis e enviar para a luz de Deus. A gente pode remover que se você hoje, adulta, cercada das pessoas que você escolheu, a gente pode remover que hoje, se você recebe, você vai passar de novo pelo que você passou aos 6 anos de idade? sim,
A gente pode pedir para o Criador remover a crença de que você tem que se isolar, afastar as pessoas, para nunca mais passar pela mesma dor que você passou quando você tinha 6 anos de idade. Sim. A gente pode também, Silvana, pedir para o Criador remover que para você ser uma pessoa boa, como você admirava, né? Para você ter a bondade que você admirava na sua avó, para você ter a gentileza, a generosidade, a força, a capacidade que ela tinha, que você viu nela. A gente pode remover que para você ter tudo isso, você tem que ser completamente independente e autossuficiente. Sim. A gente pode remover que receber ajuda de alguma forma trair a sua avó, Sim. que receber ajuda financeira é como trair tudo de bonito que você aprendeu com a sua avó. A gente pode remover isso? Sim. A gente pode remover que receber ajuda te diminui, te enfraquece? Sim. A gente pode trazer para você que é possível, você já sabe como, quando, de quem receber ajuda e manter sua força. Sim. Manter sua independência, sua capacidade, sua clareza mental, Sim. sua saúde, Sim. sua independência. Sim. A gente pode trazer para você que você pode receber ajuda sem se sentir humilhada e desvalorizada. Sim. A gente pode trazer Eu para... posso. Fala. É que me veio uma coisa muito forte. Aos 6 anos, a minha irmã, que era a fonte de amor para mim, era quem me nutria de amor, ela foi embora. Ela foi para o convento. É a mesma irmã que agora eu senti medo de perder na pandemia. Uhum. Tá, gratidão, gratidão, Silvana. Os pontos vão se ligando, né? Vai aparecendo mais. Eu acho que é a grande dor dos meus 6 anos. A gente pode pedir para o Criador remover de todos os níveis que todo mundo que você ama vai embora, Sim. que todo mundo que te ama vai embora. Sim. Silvana, a gente pode pedir para o Criador trazer para você que você pode amar quem já fez a passagem, pode sentir o amor de quem já fez a passagem, pode viver completamente. Sim. Pode abraçar a vida, o sucesso, a felicidade, o amor, a prosperidade. Sim. A gente pode pedir para o Criador remover que você tem que... Eu não sei se é a melhor frase, tá? Mas é como eu consigo expressar. A gente pode remover que você tem que ficar de luto a vida toda. Sim. Meu anjo, o que que acontece se você se conectar com todo o seu potencial, com toda a sua alegria, sua felicidade, seu sucesso? Não sei, talvez eu não tenha essas pessoas para eu compartilhar isso. Tá.
E isso te gera culpa, tristeza? O que gera quando você pensa que essas pessoas não estarão aqui para compartilhar isso? É tristeza por não ter eles. Tá. Faz sentido para você? É confortável para você pensar que você pode compartilhar com outras pessoas da sua família de alma? Com pessoas que você pode amar muito, 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 que essas pessoas podem te amar muito, muito, muito também? Ou isso não te parece possível, ou isso parece uma traição? Parece possível, não parece traição. Mas me vem a palavra tudo. É como se eu sentisse de que vale, eu imaginando toda essa abundância, de que vale tudo isso se eu não tenho eles. Tá. Eu acho que ainda tem aí uma sensação de traição, tá? Se você quiser, a gente pode testar, tá bom? Mas eu também posso pedir sua permissão e a gente pode, se você permitir, remover. A gente pode remover que viver é uma traição para o seu pai, para Sim, sua avó, para sua mãe. sim, Parece que tem mais perdas, sabe, Silvana? Mas eu acho que são perdas que talvez tenham acontecido antes de você nascer. sim, Aconteceram? Seus pais perderam algum bebê sim, antes de você? sim. A minha primeira irmã faleceu bebezinha. Depois eu também perdi um irmão aos 17 anos dele, eu tinha 8. Há muitas perdas, né? Muitas. Então, Na olha, família, né? ele tinha 17 e foi embora, e quando você tinha 17, você perdeu sua avó. Sim, Tá. Querida, põe a mão no coração, sobe, sobe, sobe até o sétimo plano, sobe, 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 sobe mais ainda na luz branca, sobe, sobe, sobe nesse amor incondicional. Pergunta para o Criador o que você está aprendendo de bom. Deus, por qual razão maravilhosa, não é ironia, tá? uhum. Por qual razão Sim. maravilhosa eu escolhi essa família? O que eu estou aprendendo de bom? Eu tô vendo uma asa bem grande de anjo. Uhum, E eu não sei se isso quer me dizer que eu me sinto que eu vim para poder ajudar na proteção de tudo isso, né? tá, Às vezes eu tenho essa sensação. tá, tá. O que vem para mim, Silvana, é muito engraçado, assim, porque para mim é como se você fosse de verdade, na sua verdadeira natureza, pura alegria. E para mim vem que você veio trazer isso, manifestar isso, sabe? Mas por conta de tanta coisa, parece que a sua programação é que você não pode, é que é errado. Então, assim, é aquilo que é o mais íntimo, mais forte em você que está bloqueado, né? E aí, sabe, não é uma velhinha, um acessório que está apagado, é o motor principal que está apagado, entendeu? É Sei. assim que eu senti. Tá. Ah, Silvana, a gente pode pedir para o Criador remover que você tem que carregar todas as perdas da sua família? Sim, Que você tem que carregar todo o luto, todas as dores, toda a tristeza da sua família? sim, A gente pode remover que porque você é forte, você tem que carregar as dores, o peso, a carga, para que os outros possam viver. sim, A gente pode remover que você precisa da tristeza para estar conectada com quem foi embora. sim, A gente pode remover que você precisa da tristeza para honrar quem foi embora, para ser leal a quem foi embora, sim, para expressar todo o amor que talvez você não tenha podido expressar de outra forma.
Sim. Tá. Então, para Silvana, para todos que derem permissão, é comandado remover essas crenças de todos os níveis e enviar para a luz de Deus. Posso pedir para o Criador curar sua alma partida, Silvana? E o coração partido? Sim. A gente pode pedir para o Criador trazer para você que tudo bem você lidar com o sucesso, com a alegria, com a vida, com o dinheiro, com seus sonhos materializados? Sim. A gente pode trazer para você que isso tudo é possível, é bom, é justo, é seguro e é seu direito divino? Sim. A gente pode remover que você tem que estar sempre preparada para o pior, para nunca mais ser pega de surpresa? Sim. A gente pode remover que se animar, que ficar feliz, ficar alegre, ficar entusiasmada é ilusão, é fantasia, porque o tombo depois é muito grande. A gente pode remover isso? Sim. A gente pode trazer para você que você pode se conectar com a sua verdadeira natureza, com o seu verdadeiro eu, Sim. com a alegria mais íntima, mais profunda, mais verdadeira, mais autêntica. Sim. A gente pode trazer para você que você pode ser inteira, que você pode viver sem ter que ser só metade. Sim. E que você já sabe viver sem medo sem medo de sentir que as pessoas estão tendo que engolir você, como se elas tivessem que aturar você. A gente pode remover isso Sim. e trazer para você que você pode sentir o que é amor de mãe, amor de pai, amor de avó, amor de irmã, amor de irmãos, e ser completa e completamente feliz. Sim. E se permitir ser amada, e se permitir ser amparada, apoiada, cuidada, nutrida. Sim. E que você já sabe se cercar das pessoas certas. Sim. Como você tá, Silvana? Tô bem melhor. Muita coisa fez sentido. Me apareceu agora, enquanto você falava, que eu não posso ter as coisas, prosperar, porque eu preciso ser fiel a todos esses que não tiveram. Uhum. Então, Meu anjo, eu quero te agradecer muito. Eu não sei se terminou completamente, mas eu acho que você fez um lindo trabalho, tá? Aliás, a gente fez 1 hora de demonstração. Geralmente é só 30 minutos, mas hoje foi 1 hora, tá? E chegou um não. ponto em que não vem mais nada para mim, tá? Que é esse momento que eu te perguntei assim, como é que você tá, tá? Tá. Só mais uma coisa, posso pedir para o Criador trazer para você que você já sabe viver a sua vida se sentindo abençoada? Sim. Que você já sabe a sensação de ser abençoado? Sim. Já sabe a sensação de sentir que os seus sonhos, as suas ideias, os seus talentos, tudo que te traz alegria é abençoado? Sim. Gratidão, viu, Silvana? Muito grata, querida. Nossa, te agradeço muito, muito. Eu acho que agora eu posso falar uma coisa assim para o grupo todo. A gente tem se encontrado há várias semanas, né? E a Silvana, sempre que eu peço para o Criador me mostrar com quem fazer o digging, muitas vezes eu vi a Silvana.
mas eu sempre peço, Deus, me mostra com quem que eu posso fazer a demonstração, né? Não só quem precisa do atendimento, mas com quem que eu posso fazer a demonstração, porque às vezes a gente vai ter que ir em lugares muito profundos, muito íntimos, né? Então, eu sempre peço para o criador assim, quem que eu posso chamar que não vai se sentir exposto? Porque às vezes a pessoa não imagina onde a gente vai chegar, né? Então, a Silvana muitas vezes vem assim, não hoje. Não hoje. E hoje é hoje, né? E para mim também foram todos os encontros assim. E hoje é o único dia que meu coração estava tranquilo, sem espera, porque é como se já tivesse acontecido. E hoje cedo eu tive uma sensação assim, um insight mesmo, de eu vou comer um pão. Eu tenho muita vontade. Eu vou poder comer. Hoje veio forte isso, sabe? Eu nunca senti isso desde que tudo aconteceu. E foi muito gostoso e eu preciso deixar aqui meu testemunho de que o Teta mudou a minha vida. Fico muito feliz, Silvana. Você é uma linda, querida. Espero que você saiba disso cada vez mais, viu? Eu tô caminhando, eu não desisti, eu não vou, porque o Teta fez muito sentido, transformou muito. Eu consegui, por exemplo, fazer uma cura que foi muito especial para mim, sabe? Então, assim, mesmo sabendo que a médica disse, eu vou retirar, é melhor você retirar seus ovários, veio aquela pressão e eu falei, não, eu posso. E eu fiz e deu certo e foi lindo esse trabalho da doença celíaca eu não conseguia fazer. Eu faço várias outras, essa eu não conseguia, eu estava esperando. Mas estava um novelo, tá? Tava um novelo mesmo, assim. Mas eu sou muito grata a todo mundo que pôde presenciar e ajudar, vibrar por isso. É você que, com tanto amor, faz isso por nós. Gratidão, meu anjo, muito grata mesmo, viu? A todo mundo pelo amor, pela compreensão, por estarem aqui, tá? Apoiando o trabalho também. Amados, então por hoje são 8h30, eu vou finalizar, tá bom? Deixa eu ver, semana que vem, qual é o tema da semana que vem? Virtudes para manifestar, semana que vem. E na última terça, antes do Natal, seu papel nas mudanças planetárias, tá? Bom, fonte criadora, gratidão imensa, com muita alegria, por esse encontro, por esse grupo de pessoas de bom coração, por essa egrégora maravilhosa que se forma quando vocês estão aqui, quando a gente se reúne. Criador abençoe a todos, hoje especialmente a Silvana, abençoe todos que vieram antes de nós, todos que tornaram esse encontro possível, a Havaiana Stable, cada um de vocês, o descanso de vocês, as atividades de vocês, a Rô. Grata, grata, grata.